Começando mais um Xerox, diretamente da Febraban Tech 2025, Act Digital, botando pra quebrar. E eu tô aqui com ela, senhoras e senhores. Cadê? Façam muito barulho pra Carol Fera! Que alegria te receber, bem-vinda, Carol. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço o público. Maravilhosa! Sem dúvida. Carol, de forma breve, eu sei que você é uma pessoa com muita energia, com muita história para contar, mas esse é um podcast pocket inspiracional para trazer a força da mulher nesse mundo de finanças e tecnologia, que é um mundo dominado pela masculinidade. E assim, para a gente abrir, eu queria saber de você, qual momento, o que você acha importante para a mulher poder se empoderar e jogar de igual para igual nesse mercado? Muito bem, uma excelente pergunta. Eu acho que não tem uma resposta única. Eu acho que também tem que olhar muito qual a sua personalidade, qual o seu jeito de ser, mas o que eu vejo, ao longo de toda a minha carreira de mais de 24 anos, eu sempre trabalhei na indústria financeira. E é uma indústria muito dominada, sim, por um ambiente ser mais masculino, como muitos falam, né? Passei por grandes instituições no Brasil, mais recentemente decidi ir para o México, então também vivi essa cultura fora do país e também é um ambiente majoritariamente masculino, então seja em português ou espanhol, eu vivi esse desafio e eu vou falar um pouquinho mais ao longo da entrevista, mas o que eu acho que é muito importante é a gente ter coragem e atitude. Se a gente for esperar alguém abrir as portas para que a gente faça as coisas, isso não vai acontecer, isso em geral, né? Vai além da discussão de gênero, então eu sempre tenho muito isso como dica. Não esperem fazer por você, vá, abra as portas e faça com muita atitude e com muita visão. Maravilhoso, é isso. Não espera. Age e vai. Com força, com fé, com coragem e bora. Agora vamos lá então. Atualmente tenho ouvido declarações muito importantes que dizem assim, do ponto de vista de transformação digital no sistema financeiro, né? O Brasil está à frente de outras economias. Na sua visão, eu acho importantíssimo, eu queria entender sobre como a competitividade foi fundamental nesse processo e quais os motivos que você acha que levam o Brasil nesse avanço? Perfeito ponto. Como eu disse, eu morei fora, então realmente o Brasil ele é referência mundial em alguns índices super importantes do mercado financeiro. E o que eu vejo de diferente, não só na minha experiência, mas conversando com players do mercado. Primeiro, o Brasil teve muito apoio da regulação brasileira. Então, desde que o Banco Central criou o BC+, muitas iniciativas foram criadas. Por exemplo, aqui todo mundo conhece o Pix, né? Sim. Isso, ele traz um benefício de você testar um modelo mais digital sem você perder a segurança do sistema financeiro, porque foi feito pelo regulador. Então, isso é um grande diferencial que eu vejo do mercado brasileiro quando eu comparo com outros mercados. Tem um segundo ponto extremamente relevante, que é a tecnologia em si. A tecnologia evoluiu muito, então eu sou da época que não tinha smartphone. Não daria pra gente ter o que a gente tem hoje sem smartphone. Como era a nossa vida. Então, né? exato, pager, não? Exato. Então a gente vê uma tecnologia diferente, tudo hoje já APIs, toda a parte de computação em cloud. Isso possibilitou que não só fossem possíveis criarem mais jornadas digitais, criar soluções mais em tempo real e com isso transformar a experiência do cliente para ele conseguir ser 100% digital. Então a tecnologia sem dúvida impulsionou o Brasil. E um terceiro ponto que para mim talvez é o mais importante, você vai ver eu falar muito disso, é o consumidor final, é o cliente. Tá? Então, e aí eu consigo comparar até os dois países, né? O perfil do brasileiro é um perfil muito digital, não só no mercado financeiro. O brasileiro, ele tem uma adoção digital muito alta, o brasileiro fica muito tempo conectado em redes sociais, o brasileiro fica muito tempo com o smartphone na mão. Acho que é um dos povos, das populações que mais fica com o smartphone. Então, quando veio todo esse arcabouço de regulamentação, etc., o brasileiro ele conseguiu adotar isso muito rápido. Então, eu vejo que o nível de adoção no Brasil ajudou muito, ou seja, entender o consumidor final foi, para mim, um dos grandes fatores de colocar o Brasil onde está. Quando eu comparo, por exemplo, com o México também tem sistema de pagamento instantâneo, criou até antes do que o Brasil. Mas vivendo lá, não teve-se uma grande adoção, porque é uma população ainda usando muito papel moeda, o cliente não era digital, então a gente precisa tomar cuidado que só a tecnologia, sem você olhar o mercado que você está atuando, acaba que, às vezes, ela não tem o mesmo efeito. E hoje, sim, eu digo, o Brasil para a parte de pagamentos instantâneos e toda a parte de ecossistema de dados, também Open Finance,
ele é referência mundial. É impressionante, né? Impressionante. Tanto que a gente não anda com dinheiro nem... O que é, né? Não. É só ali, ó, celularzinho... E tudo, Pix. E vai que vai, faz o Pix para todo mundo. Na Argentina eu faço Pix. Eu viajava muito na Argentina, eu uso o Pix. Então o Pix, ele tá até, assim, indo além das fronteiras brasileiras, para você ver como foi uma solução de muito sucesso. Que força, hein? Que força, que força. Boa, Carol. Tá, e aí quando a gente fala, você tem, experiência em diferentes instituições financeiras e de vários pontos de vista do mercado, isso é maravilhoso. Como é que você enxerga o espaço dos players mais tradicionais mediante o surgimento de fintechs, por exemplo, que vem exatamente com esse propósito de disrupção, de trazer novidades? Como é que você vê que o mercado vai se distribuir, o mercado financeiro daqui para frente? Muito bem, muito bem. Assim, eu não vejo que isso de fato hoje é uma guerra entre bancos e fintechs, né? O que eu vejo é que o mercado antes ele era muito verticalizado, então você queria fazer qualquer coisa, vá ao banco, era banco. E esse modelo está indo porque eu falo que é o ecossistema distribuído, né? Ou seja, as coisas não acontecem mais necessariamente dentro do banco. Então, os bancos, na minha visão, continuam tendo um papel fundamental. Eles têm capital, eles têm pessoas, eles têm estrutura, eles têm produtos. Tá? E eu admiro muito isso, eu trabalhei muito tempo em banco. Mas esses últimos meus 2 anos foi em fintech. E o que fintech traz? A fintech ela traz uma agilidade, ela traz uma tecnologia muito moderna, porque está sendo criado agora. E a fintech, ela traz uma especialização porque ela busca um ponto de dor, às vezes, da jornada e tenta construir uma solução com maestria ao redor disso. Então, o que eu acho que vai acontecer? Esses dois mundos tendem a se aproximar. E isso já é uma realidade. Então, você já vê os bancos abrindo as suas APIs no mercado. Então, você já vê, por exemplo, o banco vendendo crédito fora do ambiente do banco. Então, já tem um produto do banco dentro de outras plataformas. Quem são gestores das plataformas? Às vezes são apps do varejo, são marketplaces, ou às vezes são as próprias fintechs. Então, exemplo, o que tem muita fintech hoje que faz só antecipação de recebível. Mas que produto ela vende? O do banco. Mas ela distribui para quem? Para o cliente. E aí, volto a falar do cliente. O que é importante? Cada vez mais a tendência dos negócios é que eles aconteçam onde o cliente está. E não necessariamente você criar todo o seu canal próprio e a querer que o cliente vá lá. E para mim o que vai ter sucesso não é ser fintech ou banco, é quem acertar o modelo de negócio, centrando muito no qual é a necessidade do cliente e construindo uma solução, uma experiência incrível, mas que de fato seja, claro, proposta de valor e que esteja embebedada, que a gente fala do embedded finance, justamente onde é o ponto que o cliente mais utiliza no seu dia a dia. Então é assim que eu vejo o mercado tem espaço para os dois. Tem espaço para os dois, quem souber jogar junto com o processo como um todo, tende a se dar melhor. Que visão, hein? Eu tô amando esses papos, cara, eu juro, eu tô amando. Vamos ficar aqui horas. Vamos horas, meu diretor, vamos horas render aqui, por favor. Tá bom. E aí a minha questão é a seguinte. Mercado financeiro. Voltamos para a estaca do mercado, não, majoritariamente masculino. E os desafios que você acredita serem mais latentes desse ponto de vista de gênero? Muito importante. A pergunta complexa, polêmica, mas ela tem que ser discutida fundamental. e debatida. Xerox está aqui para explorar exatamente isso, né? Exato. O que eu vejo, assim, eu comecei minha carreira em 2001, então eu não posso falar que não evoluiu. Se eu comparar o que era 2001 versus o que é 2025, a evolução foi incrível. Foi incrível. Você já vê mudanças significativas? Já vejo mudanças significativas, mas qual que é o ponto? O fato de ter mudado não quer dizer que a gente chegou onde deveria chegar. Nem quase. Exato. E aí que eu acho que é o grande ponto aqui de debate. De falar, não evoluiu? Não, evoluiu. Estamos onde queremos? Não, não estamos. Né? Na minha visão, não. E aí vai da opinião também de cada um e que eu respeito, tá? Então, ao longo da minha trajetória, o que eu sinto, né? Muitas vezes eu era a única mulher na reunião. E aí eu não só sou do mercado financeiro, como eu sou de área técnica. Então eu sou de uma área de produtos, de tecnologia. Então é um ambiente ainda onde você encontra... Exatamente. Então as reuniões, muito normal eu ser a única mulher, eu ter eu e mais uma. E aí eu vejo que a gente teve um desafio, assim como mulher, que foi a resiliência emocional. Porque você chegava numa reunião com 10 pessoas, você era a única mulher, eu tenho um estilo de jovem, não sou mais jovem, mas... tem um estilo de jovem. A alma, né? A alma de jovem.
E às vezes você tem que ganhar o respeito na reunião, você tem que ter a equidade, você tem que ter as pessoas te ouvindo na reunião, porque às vezes você é a pessoa mais técnica da reunião. Sim. E muitas vezes você precisa falar ou se colocar até num tom mais forte para você ser de fato ouvido. Então, eu tive ao longo da minha carreira, sim, que trabalhar muito essa resiliência emocional, de como dentro de uma reunião dominada no ambiente masculino, eu me posicionar e ser escutada, principalmente na parte técnica, que era a parte onde eu tinha especialização. Não só ser escutada por ser escutada, eu acho que tem conteúdo, né? O conteúdo vem junto. E o que eu vejo para as mulheres ainda como desafios, assim, se eu colocasse, trazendo um pouquinho mais para os anos recentes. Eu vejo que ainda existe o que eu falo viés inconsciente. Ele não é maldoso, ele não é proposital, talvez eu até faça isso, eu sou da geração X, é uma geração que cresceu assim, mas é o viés inconsciente. O que é esse viés inconsciente? É, por exemplo, a autoridade, ela combina muito hoje, com as pessoas falam, com o masculino, mas quando uma mulher se coloca muito forte numa reunião, ou se coloca com uma posição mais assertiva e direta, ela é sim vista, às vezes, de forma negativa como agressiva. Eu já ouvi várias vezes, você é agressiva. Eu falei, mas eu não te agredi, eu só falei aquilo que eu penso de forma transparente, porque é uma reunião de trabalho. De uma forma mais objetiva, mais colocada. De uma forma objetiva, exato. Sim, com força, né? Exato. É um viés inconsciente que, às vezes, dentro de uma mesma situação, outro exemplo, às vezes, quando eu estava estressada, quantas vezes não ouvi, tá de TPM? Putz. Um homem estressado geralmente é muita coisa, está trabalhando muito. Então, o que acontece? Esse viés inconsciente, a mesma situação, mesmo comportamento, às vezes a leitura é diferente, se você depende do seu gênero. Não é geral em tudo, mas eu escuto ainda algumas coisas. Esse viés é uma coisa que a gente tem que trabalhar, ele é inconsciente, ao longo do tempo que isso vai sendo. Um segundo ponto que eu quero muito trabalhar é a baixa representatividade das mulheres ainda, eu vou falar na alta liderança. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Muitas empresas já fizeram um grande trabalho de ter na liderança geral um seu quadro muito mais equilibrado, vamos dizer assim. Porque não tem nem lá nem cá, eu acho que o equilíbrio, a diversidade traz soluções melhores. O ponto é que quando você vai para a alta liderança, e já faz alguns anos que eu faço parte de alta liderança, esse percentual não está ainda na equidade. Eu sei porque eu mesma faço ainda muitas reuniões com 10 pessoas na sala, onde eu ainda sou a única mulher. Então, eu acho que tem aqui, eu vou falar um pouquinho do que eu faço, é uma coisa a ser trabalhada, é um ponto que existe e que a gente não pode fechar os olhos para isso. E tem um terceiro ponto, que eu vejo que a carga ainda de responsabilidade entre o profissional e o pessoal, eu ainda vejo que é um pouco desproporcional para as mulheres. Eu não tenho filhos, mas eu trabalho com muitas mulheres e eu vejo que não é só a maternidade. Mas vai para a escola, não vai para a escola, o que vai comer, não vai comer. Tá doente, reunião não de tá, pais, tá reunião, doente, vamos levar no médico. médico. Então isso também impacta. Então o que eu faço como líder, eu acho que é responsabilidade de todas as líderes que estão talvez numa mesma posição. Eu sou responsável também por abrir esse espaço. Então a transformação ela só vai ocorrer se alguém começar com ela, ninguém vai começá-la por você. Então eu tenho muito essa bandeira de abrir espaço, de mentorar as mulheres, que muitas ainda têm receio, algumas têm receio de, se eu me posicionar, como que vai ser? Então, também fazer esse mentorado, e assim, com os meus pares, né, que são homens em geral, também educá-los, de trazer exemplos reais, até porque eles são pais de mulheres, né, e colocar o quanto isso impacta. Eu acho que essa educação também é importante. O mercado já evoluiu, como eu disse. Eu vejo que muitas empresas perceberam que a diversidade traz mais qualidade na entrega das soluções. Isso é fato. Mas ainda tem um caminho grande que eu vejo a ser percorrido. De transformação. De transformação e que você tem que ter atitude e agir. Atitude e agir e ter consciência sobre, e ter que ter inteligência emocional para lidar ainda com as loucuras, para poder buscar o máximo desse equilíbrio o quanto antes. Pelo amor de Deus! Exato. É isso? O importante é não desistir. Não desistir. Foco. Eu queria então, Carol, para a gente fechar, assim, as expectativas do gênero no setor, já está claro então que é encontrar essa equalização quanto antes. Mas eu queria que você olhasse para a mulherada que está assistindo a gente e deixasse sua mensagem final, olho no olho, para que assim, o que a Carol Fera teria para dizer para toda essa mulherada que está ingressando no mercado, que já está no mercado, que pensa em desistir e que às vezes está com grupos que não conseguem lidar com essas dificuldades. Mensagem final de Carol Fera para nossa galera. Vamos lá, nossa, por que favor, vamos lá.
Então, o que eu vejo, gente, assim, o mercado todo está passando por uma transformação. Ela não é só técnica, ela não é só a plataforma, a tecnologia. Ela é uma mudança de mentalidade, tá? Tem vindo aí uma nova geração também no mercado, não só como usuários dos nossos produtos, mas também como participantes da empresa, que também tem uma consciência diferente sobre o que é diversidade, sobre o que é empatia. Então, o que eu vejo? Essa transformação é nossa oportunidade. Então, o que eu recomendo para nós? Não deixar de agir. Refletir é importante, entender um pouco as críticas é importante, mas sem a gente transformar com coragem e agindo, a gente nunca vai conseguir mudar esse cenário. Então, a gente precisa buscar essa equidade. Recomendo, não desistam. Quando tiver para desistir, puxa a colega do lado, porque eu acho que juntos a gente continua essa trajetória de trazer essa equidade, que eu vejo que vai ser melhor para todo o sistema em geral. Que maravilhosa. Carol, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua energia aqui no She-Rocks. Tenho certeza que você inspirou uma galera do lado de lá e tamo junto, tá bom? Febraban 2025, Act Digital, tá bombando. Passa com a gente aqui no nosso stand que tá lindo demais. Obrigado. Obrigada, eu agradeço. Beijo a todos e todas.